Olá, amigo, estamos de volta aqui para mais uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje nós vamos falar de 3 características de um homem chamado Josué. E essas características, elas são vitais para a vida de todo cristão, todo homem de Deus, toda mulher de Deus. Então, vamos estar compartilhando sobre essas 3 características e serão bênçãos para a sua e para a minha vida. Em Josué, capítulo 1, versículo 1, quando Deus conclama Josué para um novo tempo da sua vida, o tempo em que ele assume a responsabilidade que tinha Moisés, seu senhor. E então Deus chega para Josué e libera uma instrução violenta. Você vai ver aqui no capítulo 1 de Josué, do versículo 1 até o versículo 9, é Deus liberando uma palavra motivacional para Josué. E o capítulo começa assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. E aí, depois você pode pegar esse texto, ler do versículo 1 ao versículo 9, são coisas lindas, palavras maravilhosas, de motivação, palavras de fortalecimento que Deus libera ao coração de Josué. Das 3 características, a primeira que eu quero destacar aqui na vida de Josué é que ele era um servo. Ele era um servo por natureza. A Bíblia destaca que o próprio Deus fala, não é, com Josué na condição de um servo. Deus falou com Josué, filho de Num, servo de Moisés. Até Moisés morrer, Josué não era conhecido como servo de Deus. Ele era conhecido como servo de Moisés. E isso não está errado, isso está extremamente certo. Porque Jesus também nos ensinou o princípio do serviço, do ministério. Jesus falou uma vez, quando ele estava com os discípulos, ele disse: olha, quem é maior? Quem está servindo à mesa ou quem está sendo servido? O mundo diz que maior é aquele que está sendo servido. Aí Jesus falou: eu, contudo, não estou sendo servido, estou servindo vocês. Eu estou ensinando vocês. Eu estou dedicando a minha vida por vocês. Então vocês estão ao meu redor se alimentando de mim. Eu estou alimentando vocês. Então eu estou servindo a cada um de vocês. E aí o Senhor Jesus vai nos ensinar a servir uns aos outros. Ele vai dizer que ninguém tem maior amor. Quem tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Esse princípio do serviço, ele é muito parecido com o princípio do amor. João diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E se nós dizemos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, então somos mentirosos. Porque se eu não amo o irmão, a pessoa que está perto de mim, que estou vendo, como vou amar aquele a quem não estou vendo? Então, uma das maneiras de provar o meu amor por Deus é amando o meu próximo, não é? Amando a quem Deus ama. Amando sabendo que este amor vai agradar o coração daquele para quem estou dedicando o meu amor. A mesma coisa é o serviço. Eu digo que sirvo a Deus, mas nego servir ao meu próximo. Nego estender as mãos ao meu próximo. Nego facilitar a vida do meu semelhante. E isto é negar a fé. É quando o Tiago vai dizer que a fé dita por palavras e contradita por obras é incoerente. Se eu digo que tenho uma fé, as minhas obras devem acompanhar a minha fé, devem autenticar a minha fé. Já ouviu uma frase que diz: o que tu falas, ou melhor, o que tu fazes, me soa tão alto aos ouvidos que tenho dificuldade de ouvir a tua voz? Essa frase ela se aplica justamente isso. Quando eu professo uma fé e a minha fé é acompanhada com obras, e a palavra de Deus nos ensina a servir uns aos outros. Josué tinha essa característica. Por isso, não é? Por isso, ele pôde suceder Moisés. Ele pôde ser o homem a quem Deus confiou o mesmo ministério que confiou a Moisés. E
Eu me lembro na palavra, né, quando Moisés subiu ao monte e lá Deus estava escrevendo as tábuas da lei, instruindo Moisés, ensinando o caminho que o povo de Israel deveria seguir. E passou-se o período de 40 anos. O povo lá embaixo, lá no arraial, começou a ter dificuldade de esperar Moisés. E aí se levantaram Coré, Datã e forçaram praticamente Arão a fazer um bezerro de ouro, e eles se prostraram diante do bezerro de ouro, e várias pessoas de Israel, porque eles diziam: Moisés morreu, Moisés não vai voltar. E esse povo estava no arraial, estava se alimentando, estava junto, estava em comunhão, mas perto de Moisés, no pé do monte, estava um homem chamado Josué. Josué tinha todo motivo, por exemplo, de subir para ver se Moisés ainda estava vivo, ou de voltar achando que Moisés tinha morrido. Ora, o homem subiu para o monte, não levou comida nem água. Como que 40 dias depois esse homem ainda está vivo? Josué ficou esperando até o momento em que Moisés desce. E isso fala de serviço. Isso fala de fidelidade no serviço. Josué, quando o povo estava se levantando contra Moisés, é quem fez defesa de Moisés. Quando ele foi espiar a terra, foram 12 homens. Josué estava no meio. E ali, quando voltaram, 10 homens se desanimaram e começaram a motivar o povo de Israel a não acreditar na terra prometida, porque diziam: lá tem gigantes, lá tem dificuldades, nós não teremos condições de invadir a terra, de possuir a terra que Deus prometeu. Temos que voltar para o Egito. Moisés é que se levanta juntamente com Caleb e então começa a discursar um discurso de fé, dizendo: não, Deus vai nos dar, Deus nos prometeu, amanhã cedo esse povo vai ser o nosso pão no café da manhã. E o povo pegou pedra para jogar, para acertar Moisés, e Josué faz defesa. Então, meu querido, minha querida, se nós queremos crescer, queremos que Deus confie a nós um ministério, queremos que Deus confie a nós uma responsabilidade, um plano, um futuro, não é? Um propósito, nós precisamos ter esse coração de servo, de servir àqueles que Deus coloca sobre nós. Eu não acredito na manipulação, no abuso de poder, não acredito em nada disso. Pelo contrário, não acredito também que um líder deve estar instigando os seus servos, os seus liderados a estarem lhe servindo. Não acredito nisso. Eu acredito que Deus levanta os discípulos de cada líder, que vão servi-lo com a motivação correta, e não vão servi-lo apenas para satisfazer as vontades do líder, para o bem-estar do líder. Não. É que Deus quer levantar outros igual você que é líder. E uma maneira de Deus levantar esses é colocando nesse ambiente onde eles vão servir você. Porque o caminho do crescimento é o caminho da humildade. O caminho do crescimento é o caminho do serviço. Quando eu sirvo um homem de Deus, quando eu sirvo o povo de Deus, então eu cresço, porque estou servindo a Deus por meio dessa oportunidade. Por isso que todo líder, pastor, não deve ter na sua cabeça a ideia de que ser pastor é ser chefe, ser pastor é mandar, ser pastor é você estar manipulando pessoas, ter pessoas a seu favor. Não, ser pastor é mais do que tudo ser servo. O pastor passa o dia inteiro olhando as ovelhas a fim de que elas comam, se alimentem e voltem para casa, né, no final do dia e estejam seguras. Então o pastor é um servo das ovelhas. Um pastor é alguém que facilita a vida das ovelhas. Não é que as ovelhas vai mandar no pastor, não, claro que não. O pastor é o anjo da igreja, é o que tem a voz de Deus para dar direção. Mas na sua consciência, o pastor deve ter essa clareza. Eu não sou chefe, eu não mando. Jesus é que é o Senhor da igreja. Jesus é que é o Senhor das ovelhas. Estou aqui para servir as ovelhas, servindo a Cristo Jesus. E enquanto as ovelhas praticam o princípio de autoridade, respeitando o pastor pratica o princípio do serviço, servindo as ovelhas, amando as ovelhas por meio do serviço. E quando nós temos esse coração, nós crescemos em Deus. Quando você tem esse coração de servir os líderes, servir a casa de Deus, servir as ovelhas, servir a obra do Senhor, é batata. Se você
tem isso como um sinal, uma essência da tua natureza, você vai crescer. É certo que você vai crescer. Segundo ponto, segunda característica que eu quero destacar aqui na vida de Josué, é que ele, além de ser servo, ele era um homem que de fato amava a Deus, que de fato era convertido ao Senhor. No capítulo 24, versículo 15, aqui do livro de Josué, no último capítulo, ele chega para o povo, ele vê a dificuldade que o povo está tendo de continuar seguindo a Deus, porque Moisés havia morrido. Josué segue com o povo, coloca o povo na terra prometida. Agora o povo está vivendo bem, o povo está agora realmente desfrutando da terra que manava leite e mel. E agora o povo começa a ter uma tendência de se esquecer do que Deus fez. E Josué chama o povo, faz um apelo para o povo e ele diz: olha, se vocês querem servir aos amorreus, aos heteus, heveus, aos outros deuses que muitos de vossos pais serviram do outro lado do rio, vocês fiquem à vontade, vocês podem servir. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não era apenas um líder do povo de Israel. Josué era um servo de Deus, ele era convertido a Deus, ele não deixou seu coração se corromper, ele não foi idólatra, ele não praticou pecados que pudesse tirar dele a dignidade de um líder. Não, pelo contrário, ele conclamou ao povo de Israel que se firmasse nos passos do Senhor. E Josué era tão firme, tão convertido, que ele conseguiu inspirar toda aquela geração, pelo menos uma boa parte daquela geração que entrou com ele na terra prometida. E a Bíblia diz que quando Josué morreu, no livro de Juízes, rapidamente o povo começou a pecar porque perdeu o referencial. Então Josué e a sua família era um referencial de servos de Deus. Se nós queremos crescer na presença de Deus, que Deus confie a nós um ministério, um plano grande, uma obra grande nessa terra, precisamos ter um coração convertido a Deus. Tem gente que não tem um coração convertido a Deus, tem um coração convertido a uma instituição, denominação, pessoas. Elas defendem pessoas, defendem regras, estratégia de crescimento, mas você não percebe que elas têm essa paixão por Deus. E se nós queremos crescer no reino de Deus, precisamos fazer como Josué, ter um coração voltado para o Deus. E a terceira característica que eu quero destacar aqui é que Josué tinha o Espírito de Deus. Praticamente no último capítulo de Números, quando Moisés, no último capítulo de Números, quando Moisés vai apresentar Josué para os anciãos e para o povo de Israel, deixando claro que Josué seria o sucessor de Moisés, quando Deus ordena Moisés fazer isso, então Deus diz: olha, pega Josué, filho de Nun, em quem há o Espírito, sobre quem repousa o Espírito. Espírito com E maiúsculo, referindo-se ao Espírito Santo. Então, tudo que Moisés fez, ele fez por causa do Espírito Santo. E Josué não teria condições de suceder Moisés na força da habilidade natural. Ele precisava também ter o mesmo Espírito. E a Bíblia diz que Josué tinha o Espírito. Nós precisamos ter o Espírito Santo. Na verdade, Jesus também disse: olha, vocês não devem sair por aí pregando. Capítulo 24, versículo 49 de Lucas. Vocês não devem sair por aí pregando. Não, fiquem na cidade até serem revestidos de poder, até receberem o Espírito Santo. Aí vocês então vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Nós precisamos ter o Espírito. Nós precisamos ser homens do Espírito Santo. Homens a quem o Espírito Santo tem liberdade para usar, para conduzir, para guiar e para fazer uma grande obra. Que você e eu, que nós possamos, como Josué, sobejar nessas três características: sermos servos por natureza, sermos convertidos ao Senhor e sermos cheios do Espírito Santo. Isso vai garantir que a nossa vida tenha um respaldo poderoso nessa terra. Deus te abençoe em nome de Jesus.